Meu Deus! Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Na última aula eu tinha passado algumas questões. Nós tínhamos dado início à correção das mesmas. Onde a gente parou? Agora vai fazer a 3. Qual que é a número 3? O que são as falsas noções responsáveis pelos insucessos da ciência segundo Francis Bacon? O que são as falsas noções responsáveis pelo insucesso da ciência segundo Francis Bacon? A gente já tinha visto quais são as falsas noções, como ele as denomina. Ídolos. São ídolos pré-conceitos. Conceitos formulados de forma antecipada, sem conhecimento da coisa. O ídolo é uma falsa noção. Lembrando que ele adota a terminologia ou o termo ídolo inspirado na Bíblia. Na Bíblia, um ídolo é o quê? Falso Deus. O ídolo para ele é um falso conhecimento, uma falsa noção, um preconceito. A gente corre o risco sempre de adotar ídolos, ou seja, falsos conhecimentos, falsas noções, preconceitos, como se fossem conhecimentos verdadeiros. E isso acaba impedindo o progresso da ciência. E segundo Francis Bacon, existem 4 tipos de ídolos. Quais são eles? Os ídolos da tribo, que se devem a quê? A natureza humana, que é imperfeita. Os ídolos da caverna. A natureza humana é imperfeita, ela comete erros. Muitas das vezes adota ídolos, falsos conhecimentos, falsas noções e preconceitos, como se fossem conhecimentos verdadeiros. Os ídolos da caverna, que se devem à nossa individualidade e aos sentidos, que muitas vezes nos enganam. Então, por conta da nossa individualidade, por conta dos nossos sentidos que podem nos enganar, a gente pode adotar ídolos, falsos conhecimentos, falsas noções, preconceitos, como se fossem verdadeiros. Existem os ídolos do fórum ou do mercado. Se devem a quê? Ao uso da linguagem. A linguagem é equívoca, as palavras são ambíguas. E aí você diz uma coisa e as pessoas entendem outra. E aí está estabelecido o problema de linguagem, e por conta da linguagem a gente adere a falsos ídolos, a falsos conhecimentos, preconceitos, falsas noções que são os ídolos. Então a gente se engana muito com a linguagem. E isso nos leva também ao erro, segundo Francis Bacon. O último tipo de ídolo que ele vai tratar são os ídolos do teatro. São oriundos de onde? Da religião, da filosofia e da ciência. A religião, por muito tempo, nos fez acreditar num ídolo. Que ídolo era esse? O geocentrismo. O que é o geocentrismo? A crença de que a Terra é o centro do universo. Por quê? Baseada na Bíblia, na palavra de Deus, que segundo eles não erra. E lá ela nos dava a noção, a crença de que o Sol que girava em torno da Terra. Assim como também acreditou-se durante muito tempo que a Terra era plana, também por conta da Bíblia, da religião. Então, são ídolos produzidos pela religião.
A filosofia também produz ídolos, ou seja, ela também pode se equivocar, por mais que ela seja racional. Por exemplo, o Tales dizia que a água é o princípio e origem de todas as coisas. E a água é o princípio e origem de todas as coisas? Não, né? A água pode ser um elemento abundante, um elemento primordial, um elemento fundamental para a vida, essencial para os seres vivos, no nosso planeta. Mas não quer dizer que ela é o princípio e origem de tudo. Ela é um elemento abundante no nosso planeta. 2/3 da nossa superfície é água, 70% do nosso corpo é água, mas isso não quer dizer que ela seja o princípio e origem de todas as coisas. A ciência também, ela produz ídolos. Durante muito tempo acreditou-se que a sangria era um método de cura de doenças. Vocês sabiam disso? Sangria? A pessoa está doente, você tira o sangue dela porque você acha que a doença está no sangue. Aí tirando o sangue você tira a doença da pessoa. E aí eles colocavam sanguessugas nas pessoas. Muitas vezes vinham a óbito por conta da quantidade de sangue retirado. Né? Então, olha só como ambas produzem, aliás, todas elas produzem falsas representações da realidade. Então, esses são os ídolos, que são as falsas noções responsáveis pelo insucesso do conhecimento, pelo insucesso da ciência. Próxima questão. Explica o método indutivo. Explique o método indutivo de Francis Bacon, ou baconiano. O que é um método indutivo? O método indutivo é um método de conhecimento que vai de conhecimentos particulares até você chegar, de análises particulares, até você chegar numa generalização, ou num conhecimento geral. Um exemplo de raciocínio ou de indução, de método indutivo. A gente usa a noção de indução no senso comum como se fosse induzir alguém a fazer algo. Mas no campo da filosofia e da ciência, a indução é um método de conhecimento que vai de análises particulares até chegar no conhecimento geral, ou numa generalização. Exemplo, eu analisei o cobre, percebi que o cobre conduz energia elétrica. Analisei o ferro, percebi que o ferro conduz energia elétrica. Analisei o bronze, percebi que o bronze conduz energia elétrica. Analisei a prata, percebi que a prata conduz energia elétrica. Analisei o ouro, percebi que o ouro conduz energia elétrica. Analisei o aço, percebi que o aço conduz energia elétrica. Então, dessas várias análises particulares, eu chego a uma conclusão geral. Qual que é a conclusão geral que eu posso chegar a partir dessas minhas análises particulares? Todos os metais conduzem energia elétrica. Ou os metais são bons condutores de energia elétrica. O método indutivo não é infalível. Por quê? Porque toda generalização é temerária. Ao analisar todos os metais, eu percebo que há alguns metais que não conduzem energia elétrica. Qual que é o metal que não conduz energia elétrica? Oi? Mercúrio. Mercúrio não conduz energia elétrica. Então, ele é um exemplo que vai contra a regra de que todo metal conduz energia elétrica. Toda regra tem sua exceção. E nessa aqui nós temos o mercúrio mostrando que nem todo metal conduz energia elétrica. Então esse é o processo de indução de conhecimentos particulares. Você chega a um conhecimento universal. Eu analisei um japonês, percebi que ele tem. Analisei outro japonês, mais outro japonês, mais outros japoneses. Analisei 300 japoneses. Aí chega uma conclusão: todo japonês tem? Puxado, agora vamos a uma outra indução. Agora
usando um outro elemento. Eu analisei um africano, percebi que ele tem. Analisei outro africano, mais outro africano, mais outro africano, trocentos africanos. Aí chega uma conclusão. Todo africano tem muita melanina, cabelo crespo. Não? Isso é indução. De análises particulares, você chega a uma conclusão geral, a uma generalização. A indução é o inverso da dedução. A dedução vai do geral para o particular. Um exemplo de dedução. Todo ser humano é mortal. Vocês concordam com essa afirmação? Todo mundo que tentou provar o contrário morreu. Não sobreviveu para poder contar a história. Apesar de que há alguns indivíduos aí que estão quase derrubando a tese de que todo ser humano é mortal, né? Tem gente fazendo hora extra no nosso planeta. Tipo Silvio Santos, né? Ana Maria Braga, Raul Gil, quem mais? A Roseli foi foda. São indivíduos que estão quase derrubando a tese de que todo ser humano é mortal. Ela mesmo. Mas, enquanto não derrubam, a priori todo ser humano é mortal. Todo ser humano é mortal e Sócrates é um ser humano, logo Sócrates é mortal. Então, no geral, tem para o particular. No geral, todo ser humano é mortal, então chega no particular. Se Sócrates é humano, Sócrates é um particular, ele é um mortal. Então, esse é o raciocínio dedutivo, que é o inverso da indução. Então, indução e dedução são dois processos de conhecimento inversos. A dedução também é chamada de silogismo. Vocês devem ter estudado no ano passado em Aristóteles. Aristóteles, que foi um filósofo grego, veio por volta do século IV a.C., ele foi discípulo de Platão. Ele vai desenvolver a lógica. Então tudo isso aqui está no campo da lógica, a dedução e o silogismo. O silogismo, a gente pode usar a dedução em outros tipos de raciocínio. Todo metal conduz energia elétrica. O ferro é um metal, logo ferro conduz energia elétrica. Todo japonês tem o Tanaka é um japonês, logo o Tanaka tem. Todo africano tem. O Negueba é um africano, logo o Negueba tem. Uma jeba não, né? Cabelo crespo, pele negra, né? Então aí é o silogismo, a dedução, que é o processo inverso da dedução. Tem alguns silogismos também da zoeira. Vocês conhecem algum silogismo da zoeira? Não conhecem nenhum? Por exemplo, o mar é feito de água e sal. O biscoito cream cracker é feito de água e sal. Logo, o mar é um biscoitão. Deus ajuda quem cedo madruga. Quem cedo madruga, dorme à tarde. Quem dorme à tarde, à noite sai pra balada. Então Deus ajuda quem vai pra balada? É isso? Carro em inglês se diz car. Homem em inglês se diz man. Logo, minha tia Carmen é um Transformers?
Esse dia eu estava andando na rua, vi uma grávida no ponto de ônibus e eu fiquei curioso para saber o sexo da criança. E aí eu perguntei para ela, o que você está esperando? Ela falou, o ônibus. Eu pensei, deve ser um Transformer esse moleque, né? Então são algumas deduções aí, tem mais um monte. Deus é amor. O amor é cego. Steve Wonder é cego, logo, Steve Wonder é Deus. Claro que esses silogismos aí são da zoeira, nunca os usem como se fossem raciocínios corretos. O Francis Bacon, ele não defende a indução, mas a dedução, mas a indução. Próxima questão, qual que é? Quem foi Galileu? Quem foi Galileu Galilei? Um cara que levou seus negócios, levou seus conhecimentos até a morte para não ser matado pela igreja. Galileu Galilei, filósofo e cientista moderno, italiano, viveu no século XVII, na transição do século XVI para o XVII, e o defensor do heliocentrismo. Então ele é um dos modernos que defendia o heliocentrismo, ou seja, que o Sol é o centro, que a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol que gira em torno da Terra. Quando Galileu fala isso, junto com Copérnico, que foi o primeiro moderno a defender essa tese, de que é a Terra que gira e não o Sol, ele descobriu algo que os bêbados já sabiam há muito mais tempo, né? Então, Galileu Galilei, além do heliocentrismo, ele vai desenvolver uma lei chamada Lei da Queda Livre dos Corpos. O que diz a Lei da Queda Livre dos Corpos? Todos os corpos no vácuo. Oi? Todos os corpos no vácuo caem à mesma velocidade. O senso comum acredita que quanto mais pesado o corpo, mais rápido ele cai. O Galileu vai dizer que não é bem assim. No vácuo, todos os corpos caem à mesma velocidade. Por exemplo, se eu soltar o livro e a folha ao mesmo tempo, qual que vai cair primeiro? O livro, por quê? Então vamos soltá-los simultaneamente. Mas eu colocou a folha. Então, por que a folha cai ao mesmo tempo que o livro? A questão não é o peso, e sim a resistência do ar. No vácuo, onde não há resistência do ar, todos os corpos caem à mesma velocidade. Inclusive fizeram uma experiência recentemente disso. Tem até vídeos rolando na internet, onde soltaram uma bola de aço de 1 tonelada e uma pena, numa situação de vácuo. Ambas ao mesmo tempo, da mesma altura. E ambas chegaram ao chão ao mesmo tempo. É um experimento que prova a tese do Galileu Galilei da teoria da lei da queda livre dos corpos. Qual que é a velocidade que os corpos caem? Na física lá, gente, 9,8 metros por segundo. Né? Essa é a aceleração dos corpos ao quadrado quando está em situação de aceleração. Né? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a velocidade de queda dos corpos no vácuo, independentemente do seu peso. E o que a vaca foi fazer no espaço? Procurar o vácuo. Procurar o vácuo, né? Nossa. Vai atrás do vácuo. Então,
Ele foi um grande cientista e também astrônomo. E por que quando o gato mia para a lua não mia de volta para o gato? Porque a lua, o que ela faz? Porque astronomia. E o Galileu Galilei ele vai desenvolver um método diferente do método indutivo do Francis Bacon. O método do Galileu Galilei é o método matemático experimental. Então, para a gente chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro, nós devemos usar o método matemático experimental. O caminho da matemática e da experiência. Ou seja, você deve fazer experiências e depois transformar essas experiências em números, em fórmulas matemáticas. É isso que defendia Galileu Galilei e foi assim que ele chegou à teoria da queda livre dos corpos. Ele ficava jogando objetos lá de cima da torre de Pisa. E aí ele foi percebendo que não era o peso que influenciava na queda dos corpos. A queda dos corpos era universal e no vácuo todos os corpos caíam na mesma velocidade. Então, experimental vem de experiência. Você deve fazer experiências e depois transformar essa experiência em fórmulas matemáticas, em números. E aí ele chega no número 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente usa o método matemático experimental cotidianamente, ou não? Você já fez isso? Já fez alguma experiência e depois transformou essa experiência em números? Tipo, você experimentou alguma coisa e depois transformou aquilo em centímetros, né? Centímetros tinha coisa. Então, esse é o método matemático experimental. Quando você transforma a experiência em números, em fórmula matemática, todas as ciências, elas usam o método matemático experimental. Não usam? Já repararam que a física funciona assim? A física não está cheia de fórmulas matemáticas, tá? Cheia de números, a química, a biologia. As ciências da natureza, de forma geral, elas usam o método matemático experimental do Galileu. Próxima questão. É a 6. Explica o método matemático experimental. É o que eu acabei de explicar, né? Matemática experimental é um método que se recorre à experiência para testar, para experimentar os fenômenos naturais e depois você transforma esses fenômenos em números, em fórmulas matemáticas para explicá-los. Próxima questão. Quem foi Isaac Newton? Quem foi Isaac Newton? Isaac Newton foi um inglês que viveu no século XVII, um dos maiores cientistas modernos, considerado o pai da física clássica moderna. Por que ele é considerado o pai da física clássica moderna? Ele vai elaborar as leis, as principais leis básicas da física moderna. As famosas 3 leis de Newton, quais são elas? A lei da inércia, primeiro, né? Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Isso a gente experimenta toda manhã, né? Nosso corpo em repouso não quer levantar de forma alguma para vir para a escola. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Essa lei já é um pouco mais difícil de ser provada, porque depois que você vem para a escola, você continua querendo
estar em repouso. Essa é a primeira lei, a lei da inércia. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. A segunda lei da física é a lei que é aquela formulazinha: força é igual a massa vezes aceleração. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Mas ele não elaborou só essas três leis. Ele elaborou também a lei da gravidade, da gravitação universal dos corpos. E o que diz a lei da gravidade? Quanto maior o corpo, maior o poder de atração que ele exerce sobre os outros corpos. Vocês já perceberam isso no dia a dia? Quanto maior o corpo, mais atraído por ele você se sente? Não é assim? Quanto maior um corpo, mais atraído por ele você se sente ou não? Por que a Terra orbita o Sol? Porque ela está a uma distância propícia para ser atraída pelo Sol, mas não atraída a ponto de ir de encontro para se chocar com o Sol. Então ela passa a orbitar o Sol. Se a Terra estivesse mais próxima do Sol, o que ia acontecer com ela? Ela seria atraída para o centro do Sol. E aí se chocaria com ele. É o que acontece no nosso planeta. Quando você lança um objeto a uma determinada altura, tem que ser uma altura propícia ao que eles fazem com satélite, eles lançam, aí esse objeto passa sozinho, não é um motor. Ele passa sozinho a orbitar o nosso planeta. Tudo por conta das leis da física. A lei da atração universal, da gravitação universal. Agora, se você não mandar na distância suficiente, o que vai acontecer? Ele vai voltar de encontro com a Terra. Agora, se você mandar numa distância muito longe, onde ele não vai sentir atração pela Terra, o que vai acontecer? Ele ficará à deriva no espaço. Se você mandar uma pessoa gordinha para o espaço, uma pessoa magrinha, o que vai acontecer? Se estiver muito próximo, a magrinha vai ser atraída para o centro da gordinha. E se tiver uma distância propícia, a magrinha vai orbitar a gordinha. Agora, se estiver muito longe, ele vai sofrer atração alguma. Porque essa é a lei da física, chamada lei da gravitação universal dos corpos. É assim que ela funciona. E qual que é a diferença entre a lei da gravidade e a lei da gravidez? Vocês sabem? Alguém sabe? A lei da gravidade diz que quanto maior o corpo, maior o poder de atração que ele exerce sobre os outros corpos. Já a lei da gravidez diz o seguinte: não importa o tamanho do corpo. Mesmo pequeno, esse corpo pode produzir o mesmo efeito, que é a gravidez. Então não ache que é pequeno que não é possível ou capaz de produzir a gravidez, porque ele produz. Tanto que a Ásia é o continente mais populoso do mundo. Vocês sabem por quê? Porque eles comem com 2 pauzinhos, né? Então, essa é a lei da gravitação universal do Isaac Newton. Próxima questão. Que filósofo escreveu a frase saber aprender? Eu tinha falado antes, não. Tem uma questão antes, né? É, mas você já... Explique a ordem do universo. Como é que o universo funciona segundo Isaac Newton? De forma ordenada, organizada, simples e uniforme. Sempre da mesma maneira. A Terra, por exemplo, ela faz um movimento uniforme e simples ao redor do Sol. Qual que é a forma geométrica desse movimento? A elipse, né? O movimento elíptico. É uniforme, regular, organizado, dura sempre o mesmo tempo. Qual que é o tempo de duração
da translação da Terra sobre o Sol. 365 dias, 6 horas, alguns minutos e alguns segundos. Quanto tempo dura o movimento de rotação da Terra sobre o seu próprio eixo? 23 horas, 56 minutos e alguns segundos. Então, olha só como é que o universo funciona de forma ordenada, organizada, simples e uniforme, conforme as leis da física. As 3 leis básicas da física, da inércia, força igual a massa vezes aceleração, e ação e reação, e da gravitação universal dos corpos. Próxima questão. O filósofo escreveu a frase saber. Oi? O filósofo escreveu a frase saber. Qual filósofo disse a frase saber é poder? O que ele queria dizer com isso? Que quanto mais conhecimento nós temos, mais poder nós temos. A prova disso é hoje os países desenvolvidos. Qual região do globo tem as pessoas mais fortes, mais resistentes? A África. O africano, em várias modalidades, ele é muito mais potente do que as pessoas de outros continentes. Inclusive o trabalho escravo foi muito mais intenso com o africano porque ele conseguia resistir mais ao trabalho duro e pesado. Mas por que a África não é o continente mais rico e poderoso do mundo? Porque não tem saber, conhecimento, ciência. A China e o Japão, ou os asiáticos de forma geral, eles não têm uma estatura muito grande, muita força física, mas conseguiram desenvolver muita ciência, tecnologia, conhecimento. E por isso hoje são potências mundiais. Então saber é poder. E o Brasil não conseguiu entender isso até hoje. Por isso nós estamos atrasados. Porque não damos o devido valor ao conhecimento, à ciência, ao saber. Por isso também não temos poder. Próxima questão. O que foi o grande racionalismo? O que foi o grande racionalismo moderno? O racionalismo nós já falamos, né? O racionalismo é uma escola filosófica que diz que nós conhecemos graças à razão. A razão é o princípio, origem e fonte de todo conhecimento. Quais são os principais racionalistas modernos? Descartes, a gente vai ver. Spinoza, Leibniz e Pascal. São os principais filósofos representantes do racionalismo. Por hoje é isso aí, galera. Acabou a aula, né?